Bom dia, meus amigos. Já vou pedindo para vocês, se perceberem que tá sem som aí, porque ontem fiquei na mão, no meio da live, achando que o microfone de lapela estava carregado e no fim não está. Mas muito bem-vindos a todo mundo que está aqui ao vivo, todo mundo que vai entrar depois. Vamos dar continuidade aos nossos 21 dias de quebra de paradigma, de mudança de vida, de reprogramação mental, onde o objetivo é programar para a felicidade. Bom dia, Sônia. Bom dia, Carlos. Muito bem-vindo. Eu vou pedir para vocês que, se por acaso ficar sem som, é porque o microfone de lapela acabou a bateria. Vocês me avisam que aí eu tiro ele e a live prossegue normalmente, tá bom? Vocês me ajudem aí. O nosso tema hoje é desejo. O que você tem desejado? Quais são os seus desejos? Você já parou para pensar? Igual o Aladim, né? Aparece, bom dia, Ana. Se ficar sem som, você avisa, Ana. Quando o gênio aparece para ele da lâmpada famosa, história milenar, e aí fala assim, escolhe 3 desejos. Eu sempre me questionei sobre isso, né? Falei, gente, vocês acham que se fosse para mim escolher 3 desejos, o primeiro desejo é óbvio que era pelo menos mais uma infinidade de desejos, né? Mas enfim, é filme, é conta, é história, mas faz a gente refletir. Quais são os seus desejos? Se você tivesse a oportunidade de ter alguém para realizá-los, quais seriam os seus desejos? Você sabe o que significa desejo? Começa por aí. Desejo significa ter expectativa, esperar pelo que as estrelas trarão. Você sabia disso? E aí, está disposto a esperar as estrelas trazerem para você? A gente às vezes usa as palavras sem saber as terminologias ou quais são as raízes delas, e aí a gente está vibrando coisas que a gente nem sabe, né? Falar, eu desejo ficar rico, eu desejo comprar uma casa, eu desejo viajar, meu desejo agora é viajar. É só esperar as estrelas, meu querido e minha querida. Desejos, sonhos, todos nós temos, mas é melhor você ter propósito no lugar do desejo. Porque o propósito significa colocar à frente, dar prioridade. Ele estava lá atrás e eu ponho na frente, eu foco nele, ó, ele está na minha frente. Qual que é o teu propósito de vida? O problema maior que as pessoas têm é entender isso. Se o meu desejo está na frente do meu propósito, automaticamente eu vou demorar mais para chegar no meu propósito, porque tem coisas na frente. Tem uma outra fila de prioridade na frente. E aí os desejos podem virar distração para chegarmos nos nossos propósitos. E é importante deixar bem claro, bem-vindo ao Instituto Humaniza, muito bem-vindo, deixar bem claro essa diferença, porque isso faz total diferença na vida. Às vezes a pessoa está patinando em áreas de conhecimento ou em áreas da vida e não sabe por quê, porque foi colocado desejos entre uma coisa e outra que separam do propósito. Então, voltando ao início da live, mudaria tua resposta? O que você quer é um desejo ou é um propósito? Bem-vindo, Elis. É a diferença. O que você deseja e o que você tem como propósito de vida. Ah, mas eu não posso ter desejo? Claro, todo mundo pode ter desejo. Só que eu vou falar uma coisa, se não estiver alinhado com o seu propósito, vai ter dificuldade, vai demorar uma vida para que eles se realizem, para que você chegue no ponto final. É igual aquela pessoa que entra no avião com destino a Maceió e espera chegar em Paris. Bom dia, Dani. Bom dia. Ale, bom dia. Como que eu posso entrar num avião com destino tal e esperar chegar em outro lugar muito mais distante? Não tem como. Temos que alinhar os nossos desejos com os nossos propósitos.
Voltando para quem chegou agora, desejo significa ter expectativa, esperar pelo que as estrelas trarão. É isso o significado da palavra desejo. Então, para quem quer esperar, é só aceitar e esperar aí com a bunda sentada que a estrela vai trazer para o seu um dia. Ou não. Agora, quando eu tenho um propósito, o propósito é o quê? Significa colocar à frente, prioridade, aquilo que eu quero não perder o foco. E aí, tirando esses, agora alinhando desejos com propósitos, eu não perco tempo, os desejos me impulsionam para o meu propósito. Então, é como se eles acelerassem o processo, e não o contrário. Quando o desejo não tem afinidade com o propósito, ele vai atrasar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Bom dia, Rose! Vou dar alguns exemplos que eu acho que vão facilitar. Por exemplo, qual que é o meu propósito de vida? O meu, especificamente, é ser terapeuta. É ser professor de terapia, é estar envolvido com a terapia. Esse é meu propósito de vida. Eu nasci para isso. Demorei muito tempo para achar o meu propósito, para entender o meu propósito, para aceitar o meu propósito e, principalmente, fazer o que se requeria desse propósito. Por quê? Qual que é a diferença do propósito e do desejo? Outra diferença. O propósito é uma demanda ativa minha, no sentido de eu fazer coisas que eu quero e coisas que eu não quero para alcançá-lo. O desejo não, o desejo ele vai simplesmente fazer aquilo que eu quero para cumprir um papel, uma finalidade, me trazer alegria espontânea, instantânea, rápida. Esse é uma coisa, eu estou falando de propósito agora. Então, se meu propósito é ser, vamos supor, né, vamos pegar uma profissão autônoma como exemplo, seja ela qual for, gente. Pode ser um serralheiro, pode ser um marceneiro, pode ser um professor, pode ser qual for a profissão, pode ser um empresário. Esses, de maneira específica, têm um desafio maior. Por quê? Porque fogem da tranquilidade e da certeza. Tem que produzir para receber, não cai do céu. Então aí o propósito tem que estar extremamente nítido. Porque o propósito também nos ajuda e nos auxilia e nos mantém financeiramente, nos mantém em todas as outras áreas bem. Então, voltando à área da terapia, que é a minha área, é mais fácil de eu falar dela, então funciona mais. E eu trabalho com terapeutas, eu formo terapeutas. E aí, o que é importante nós entendermos? Como que eu quero ter como esse propósito? Eu tenho então o propósito de ser terapeuta, por exemplo. Como que eu quero ter sucesso nesse propósito se eu não faço o que se requer, se eu não priorizo, se eu ponho outras coisas na frente? Exemplo muito simples. O que eu preciso para ter sucesso numa carreira autônoma? Dominar o assunto. Eu tenho que ter uma formação, e é uma formação contínua. Não é que eu fiz o curso em 1500, eu sou formado em Direito desde 1998. Mudou alguma coisa, será de lá para cá? Temos advogado aqui, ó. Quantas milhares de mudanças ocorreram? Eu posso me titular um advogado? Primeiro não, porque eu não fiz a OAB. Né? Não tenho. A OAB não é meu intuito tê-la. Segundo, porque eu estou extremamente desatualizado do assunto. Completamente. Eu tenho uma base. A base está lá. Mas a base, se não for atualizada, também perde a finalidade. Eu vejo profissionais que fazem um curso ou outro curso e depois não faz mais curso nenhum. Esse é o primeiro problema e o primeiro perigo. Seja a área que for. Se você não procurar as alterações, as modernizações da sua área, não tem como você ser mais referência. Você vai ficar obsoleto. Quem lembra da máquina de datilografia? Hoje está no museu. Se você não se atualizasse e fosse para computador, não, eu só gosto da máquina de escrever. Você perderia, quantas coisas você perderia? Porque não teria acesso, então, àquilo que o computador pode oferecer. Mas é a mesma técnica, mas eu uso o aprendizado da máquina e atualizo ele. Eu uso a base e modernizo essa base. Aí, ok, e essa é a função. Porque meu propósito é ser o melhor terapeuta, no meu caso.
ser o melhor profissional possível na minha área. Só que só o conhecimento não basta. Eu posso ser o papa do meu nicho, da linha que eu quiser tocar. O problema está em não colocar em prática também o que eu sei. Gente, pensam assim comigo. Eu amo maçã, fruta. E aí eu quero comer maçã, mas eu não planto, eu não semeio, eu não cuido, mas eu quero o produto final. Se eu estou oferecendo maçã para os outros, quem vai ter que semear, regar, adubar, cuidar, podar e colher sou eu. Agora, o engraçado é a profissional que fala que vende maçã, mas não faz todo esse preparo. Qualquer coisa é distração, qualquer coisa acaba virando prioridade, fica apagando incêndio, como diz uma amiga minha. E aí, se a gente não focar, a gente fica apagando incêndio a vida inteira. O que é apagar incêndio? Agora eu tenho que limpar a casa, agora eu tenho que fazer lição para os filhos, agora eu tenho que namorar, agora eu tenho... Ok, temos que fazer tudo isso, sim, mas onde está o propósito de vida? Vocês estão entendendo? Senão, a gente perde tempo, entre aspas, daquilo que não era para ser a prioridade. Porém, estamos colocando os desejos na frente da prioridade. Eu quero viajar. Gente, maravilhoso. Vocês acham que eu não gosto de viajar? Amo viajar. Agora, qual que é o meu propósito? Eu posso viajar nesse momento? Não, porque surgiu tal curso que eu estava esperando e esse curso é importante para mim chegar no meu propósito. Então eu adio. As pessoas não querem adiar aquilo que dá prazer. Claro. Só que não quer pagar o preço disso também. Eu acho engraçado isso. Olha, vai ter tal coisa, é gratuita. Então eu não posso. Eu vou ter que ver BBB. Pelo amor de Deus! Vocês estão entendendo que às vezes, e o pior, gente, são escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Como diz o Alan, né? Tudo são escolhas. E aí a gente não quer arcar com as consequências dessas escolhas. Por quê? Porque a hora que eu tinha que tomar a decisão A, eu tomei a B, a C e a D. Mas eu quero o resultado da A. Isso não acontece na vida. Larga de ser louca. Larga de ser doido. Isso não acontece. Então, o que eu devo, no caso do autônomo, por exemplo, eu estou falando sobre o regar, né? Por exemplo, o que é o regar? O regar então, esse estudo contínuo, esse aprofundamento contínuo, eu estar em contato com a minha área o tempo todo. Eu estou no nicho, eu estou atualizado, eu conheço as pessoas que trabalham com aquilo. Eu sei das possibilidades, por quê? Porque eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Surgiu tal coisa, é outro grupo. Gente, não importa. Eu quero ter... Qual que é a minha prioridade? Qual é o meu propósito? Ser o melhor profissional. Eu preciso saber o que os outros oferecem. E qual que é o diferencial dos outros? Não estou falando de cópia, mas estou falando que a gente tem que ter a humildade também de saber que podemos aprender com o outro. O outro já bateu a cabeça tantas vezes, por que eu quero inventar de bater a cabeça? Porque o outro já me ensinou. Eu poderia ter aprendido com a história do outro e não estou aprendendo. Eu vejo pessoas falando de palestrantes fantásticos e eu tenho os meus favoritos também. Nossa, tem o Cortella, amo a Monja Cohen e outros tantos. Só que o que adianta toda aquela beleza? Porque na hora que você escuta, a cabeça faz assim, ó. É igual essas lives. Às vezes, uma coisa simples que eu falo, vai lá e toca a pessoa e faz assim. Deu 2 minutos, fez assim de novo. Conhecimento que não é colocado em prática não vira sabedoria. A sabedoria é pôr em prática o que eu aprendo. E você que tem ouvido a mesma coisa e não tem colocado em prática porque não virou sábio. Está perdendo tempo. Então, seja sábio, regue
o seu propósito. Se atualize, procura o que é de melhor daquilo lá e faça. Aqui acabou de entrar o Moacir. O Moacir é a pessoa que eu conheço, dos terapeutas aqui em Prudente, que mais formações fez em hipnose. Foram dezenas de formações diferentes dentro da hipnose. Se eu perguntar para ele da hipnose X, Y, Z, ele vai saber, porque é isso que ele quer. Então, o que eu preciso para mentorar outros terapeutas na área de hipnose? Saber mais do que os outros. Ou saber pelo menos quem sabe mais. Aí as pessoas vão se juntando, e desculpa usar esse termo, mas eu preciso usar porque eu preciso trazer clareza. Sabe aquela história que você é a média dos 5 que você anda? Então, uma coisa é coleguismo, outra coisa é profissão. Com quem você tem se aliado? Ah, é o fulano fracassado, é o Beltrano que não consegue melhorar, só piora, é o ciclano, e aí eu vou me abastecendo de coisas negativas, não de coisas positivas. Que qualidade de água é essa que você anda bebendo? Porque você que alimenta também o seu propósito e alimenta ele com coisas saudáveis ou não. Tem propósitos que são diabéticos, hipertensos. Tem propósitos que são cardíacos, epiléticos. Tem Alzheimer. Já nem lembro mais qual que era o propósito. E aí vai me afastando da onde eu quero chegar. Essa live eu tô falando e tô ouvindo também, porque isso é óbvio, toda live, toda vez que alguém se propõe a falar algo, seria muita idiotice não prestar atenção no que diz. E eu tenho as situações que eu escolhi, que eu coloquei desejos na frente de propósitos. Eu tenho várias. E se não ficar atento, eu ponho de novo. Estava partilhando com uma outra grande amiga, terapeuta também, porque, gente, é meio que inevitável, né? Eu estou cercado de terapeutas, amo isso porque a gente fala a mesma linguagem, né? O que eu temos que tomar cuidado é pessoas que fiquem validando coisas erradas em nós. Sabe aquela pessoa que eu tenho coragem de falar que precisa mudar? Isso sim é uma amizade tóxica, que faz com que você diminua e não cresça, não amadureça. Aqui eu tenho vários amigos que a gente rasga, a gente puxa o cabelo um do outro e tal, fala a verdade, porque ama. A mãe briga com o filho porque ama, o pai também. Qual o tamanho do seu amor? É até onde alcança o chinelo, meu filho. É até onde alcança o chinelo. Esse é o tamanho do meu amor por vocês. Às vezes um amigo faz tempo que a gente não vê e tal, quando se vê parece que foi ontem. E aí a liberdade e a intimidade de fazer as correções necessárias também, porque às vezes está com a imagem adoecida das coisas, a visão adoecida. Bom, voltando lá. Então, primeiro a gente reza. Esse alguém é você, sou eu. É fazer coisas que de repente a gente não quer fazer, mas que são necessárias. Abrir mão de algumas coisas que de repente são cômodas, são mais gostosas. Eu amo ver filme. Amo. Voltou. Gente, se acontecer de travar, é a chinelada lá na internet. Como diz a Rose, colocou aqui a chinela. Aguardem que ela volta. Não desistam. Isso aqui é propósito. Entenderam agora o que é propósito? Se a coisa parar, não se distraia. Volta para o foco. Espera o momento certo e vai, continua. E continua. Voltando aqui, sobre o adubar, o mexer na merda, o fazer coisas que ninguém quer fazer. Eu estava falando que eu era cinéfalo. Sou. Só que, se eu tiver que abrir mão de ver filme para dar curso, eu dou com a maior alegria, porque esse é o meu propósito. Se eu tiver que deixar de fazer algo que eu gosto para fazer algo do meu propósito, eu faço, porque o propósito é o que me mantém. Vocês entendem isso? É minha essência, está no meu propósito de ajudar pessoas através da terapia. E isso me satisfaz, isso me realiza. Eu não era um homem realizado profissionalmente. Vou falar da profissão agora especificamente. Nunca fui. Porque eu fiz aquilo que se requeria, né? Tinha que ganhar dinheiro, tinha que fazer tal coisa, tinha que agradar fulano, tinha que agradar ciclano. Resolvi me priorizar.
e seguir o meu propósito. O que você não tem aberto ou tem feito que precisa ser feito? Qual bosta, desculpa o termo, você está querendo pôr a mão? Não quer fazer? Isso é infantilidade. É a criança que fala, não quero fazer. Faz a pirracinha, faz o biquinho e para. Depois tem que fazer, a árvore vai crescendo, né? Eu rego, eu adubo, ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que vai ser necessária a poda, que é o corte daquilo que está atrapalhando eu chegar no meu propósito. É onde eu estou perdendo tempo. Aonde você anda perdendo tempo? O perder tempo, isso é importante dizer. Não quer dizer que você não possa estar com a família, não possa fazer o que você gosta, mas às vezes você usa como fuga, você não prioriza. Você está entendendo isso, né? Enquanto os desejos estiverem na frente dos propósitos, o propósito vai se retardar a chegar aonde você quer chegar. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, o propósito dela era um concurso público X. E ela falou assim, eu tenho que passar em primeiro lugar, porque se eu passar em segundo, corre o risco de eu não ser chamada. Hoje até em primeiro lugar está correndo risco, né? E eu ouvi ela falando, ela tinha as dores dela, mas ela tinha um propósito. Ela não saía, não fazia as coisas, ela priorizou isso. Óbvio, gente, eu estou falando que tudo tem que ser feito e se perceber se a pessoa não está adoecendo nisso também, né? Se não virou uma paranoia. Mas quando não é paranoia, quando eu faço e eu não fico, eu não consigo, não paro o resto da minha vida. Minha vida continua, eu tenho equilíbrio naquilo que eu faço, porém eu apenas priorizei algo para chegar em tal lugar. E está tudo certo quanto a isso. É que as pessoas são acostumadas cada vez menos a focarem em algo. Hoje, com o avanço da internet, da tecnologia, de tudo aquilo que é oferecido para nós, o tempo todo é coisas sendo oferecidas. E aí você para sair daqui e vir para cá e vir para lá Então, quer ver uma coisa muito simples, que nem por exemplo você está sapeando, tá vendo? Não vamos longe. Estou fazendo mais um curso, faço 500, enfim. E a plataforma, eu estava lá na internet vendo, e aí aparece aquelas propagandas patrocinadas de um assunto interessante, que eu gosto. E como a aula era gravada, eu falei, mas que custa, né? Vocês estão entendendo? São pequenas coisas. O que custa eu não terminar o que eu tinha que terminar, que era prioridade, e fazer aquilo que não é prioritário. Eu trocar um desejo, um propósito por um desejo. Feche seus olhos se você puder, se você quiser. E comece a limpar e a cuidar da sua árvore agora. Seu propósito. Qual é o teu propósito de vida? O que devia ser priorizado na sua vida que não está sendo? O que tem te roubado do seu propósito? Quais são os desejos ou frustrações ou medos que têm roubado o seu propósito? E agora faça um comprometimento com você mesmo de ser fiel ao seu propósito. Você pode até fazer um compromisso de colocar na agenda todo dia algo que te leve ao teu propósito. Fazer um esquema que te valorize, que te impulsione, que te leve ao teu propósito. Tudo bem? Bem-vinda. Depois volta lá no início da live lá, a gente vai encerrar já. E obrigado a todo mundo que esteve comigo até aqui. Obrigado, Coço, que chegou agora. Coço, está gravado, depois você volta lá para assistir também. Vocês que estão acompanhando, que estão fazendo, já foram 8 dias, hoje é o 9º,
Amanhã é o 10º, estamos quase na metade. Amanhã vamos falar sobre dons. Cada um dos temas é para nos levar à felicidade plena. Por quê? Porque eu resolvi ser feliz. Espero que você também. Então até amanhã às 10, se Deus quiser. Fique com Deus.